Fala galerinha furiosa, vamos lá fazer mais uma prova do Enem. Hoje a edição é a de 2017, então parou a enrolação. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com a técnica de salgamento, ou seja, adicionar cloreto de sódio? É assim, ó, vou desenhar grosseiramente. Aqui tá o teu pedaço de carne. Quando tu salga, tu enche de sal do lado de fora. E aí fica com muito mais sal do lado de fora da carne do que do lado de dentro. E como a osmose é contra o gradiente de concentração de solutos e é o transporte de água, porque a água é fã de uma aglomeração de solutos, ela sempre vai para onde tem mais soluto aglomerado. A água vai sair por osmose, porque tem mais sal fora do que dentro. Como fala, por sinal, a letra E, a grande concentração de sal no meio extracelular, porque tu botou sal do lado de fora das células, provoca a saída de água de dentro delas por osmose. Aí vamos para essa segunda aqui, ó. A que técnica refere-se o texto? A terapia celular consiste no quê? Em você transportar células para dentro de alguém. E ele fala, ó, entretanto, a técnica de se introduzir novas células no tecido para o tratamento de enfermidades já é aplicada rotineiramente em hospitais. Que consiste isso aí? Transfusão de sangue, né? Que é justamente mandar células do sangue de outra pessoa para o teu próprio sangue. Quimioterapia é jogar dentro de substâncias químicas. Hemodiálise é fazer a filtragem do sangue numa máquina. Biópsia é arrancar um pedaço do teu corpo para examinar. E vacina é tocar para dentro de ti restos de um micro-organismo, ou mesmo ele enfraquecido. Mas não é para tratar daí, né? É para prevenir. Vamos para a terceira. Essa aqui é fofinha. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar durante o aumento da temperatura durante esse negócio chamado PCR? E ele fala ali que o PCR ele visa a replicação do DNA de forma rápida. A técnica surge em 1980, blá blá blá. E aí aqui ele te dá a dica, ó. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre AT e 3 entre CG. E desnaturar é desenrolar. É isso que tu precisa. Por quê? Porque quando ele fala ali, ó, desnaturar primeiro, ele tá te perguntando, as duas fitas estão fechadas. Qual, com o aumento progressivo de temperatura, vai separar primeiro? E quem separa primeiro é quem está mais fracamente unida. E aí você tem que lembrar que entre adenina e timina são duas pontes de hidrogênio, ele mesmo fala no texto. Agora, entre citosina e guanina, são 3 as pontes de hidrogênio. Logo, quanto mais citosina e guanina, mais ligações entre as duas fitas tu tem, logo mais difícil vai ser de separar. Por outro lado, quanto mais AT, par de base adenina timina, no DNA, menos pontes de hidrogênio tem ligando ele, logo é mais fácil de separar. Por isso você tem que procurar qual das 5 afirmativas tem maior proporção de pares de base AT, que casualmente é essa aqui que eu já mostrei, que só tem 2 pares de base CG, as outras têm bem mais, por isso C é a mais adequada. Quarta questão em relação à visão, a degeneração desse tipo celular. E o tipo celular que ele fala, tá? São os cones. Lembrando que nós, no olho humano, nós vamos ter aqui, ó, um buraco. Esse olho meu tá meio torto, tá? Chamado de pupila. Aqui a gente tem a íris. E lá dentro do olho humano, na parte de dentro, tem uma camada de células chamada de retina, que são as células que detectam a luz. A partir disso gera-se o impulso nervoso, que através do nervo óptico e neurônios que estão dentro dele, vai ir até o cérebro. E são 2 tipos de células que tem aqui na nossa queridíssima retina. Os bastonetes, que detectam claro e escuro, e os
cones, que tem a ver com cores. Eu sempre em aula falo, decora assim, ó, cones, cores, cores, cones, cones, cores, cores, cones. Portanto, se você tiver problema nos cones, você vai ter problema também na capacidade da visão em cores, porque cones é cores e cores é cones, por isso letra A. Agora para essa quinta aqui, ó. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. E aí, quando a gente lê o texto, a gente descobre que os fertilizantes são os nitratos. Então vamos dar uma breve revisada do que acontece lá no ciclo do nitrogênio. Isso aqui é para ser o solo, tá? Olha só. Quando a gente tem a amônia no solo, vamos fazer aqui a amônia, ela pode ser transformada em nitrato, que é o negócio que as plantas mais gostam de absorver, através de um processo chamado de nitrificação, que tem duas etapas. Na primeira, o nitrato é transformado em nitrito, na segunda, o nitrito é transformado em nitrato. Então, ó, tudo isso daqui, vou fazer um flechão, ó, tudo isso daqui a gente chama de nitrificação. Só que essa nitrificação, ela é dividida em duas etapas, a transformação de amônia em nitrito, que é a nitrosação, e a transformação de nitrito em nitrato, que é a nitratação. Portanto, tudo é nitrificação. A primeira etapa é nitrosação, a segunda etapa é nitratação. Por isso a produção de nitrato, que é o principal fertilizante lá da guerra, não sei o que, vai ser dar por nitratação. Por isso letra A é a mais adequada. Aí lembrando das outras fases do ciclo do nitrogênio, me deu vontade de revisar isso aí, ó. Quando, vamos bem para cá, a matéria orgânica morta, é decomposta, isso libera no solo amônia, e o processo de liberação de amônia a partir da decomposição da matéria orgânica morta é a amonificação. A amonificação, é isso aí que a gente chama. Quando o gás N2, que está na atmosfera, vamos fazê-lo aqui, ó. Quando o gás N2, que está na atmosfera, é convertido em amônia por algumas bactérias do solo que são capazes de fazer isso aí, daí o processo chama-se de fixação do nitrogênio atmosférico. E por fim, outros grupos de bactérias são capazes de pegar esse nitrato do solo e mandá-lo para o ar na forma de N2. Quando eles fazem isso aí, a gente chama o processo de desnitrificação. E aí a gente revisou o que são cada um desses nomezinhos aí no ciclo do nitrogênio. Sexta, essa daqui é uma das que os alunos mais têm dificuldade e é pura interpretação, mas quem conhece sobre a instalação de uma hidrelétrica tem facilidade maior. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz. E aí no texto a gente vai aprender tudo isso. O fenômeno da piracema, que é a subida do rio que os peixes fazem, é um importante mecanismo de produção de alguns peixes, porque induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos para a produção. Beleza. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Então, essa intervenção antrópica, que é a barragem. O que é a barragem mesmo? Olha só. Imagina, você tem o rio lá. É escuro esse rio, né? Vamos clarear esse rio. Você tem o rio lá e ele está indo nesse sentido. O que é uma hidrelétrica? Uma hidrelétrica, ela constrói, tipo assim, uma parede que barra o rio. E quando essa parede é construída, o que acontece? Começa a acumular muita água aqui. E, ao mesmo tempo, tem buraquinhos nessa parede que fazem a água sair, mas de uma maneira bem menor.
Então os peixes que aqui subiam todo esse rio para conseguir reproduzir, agora esses peixes só vão conseguir vir até aqui, porque eles não vão conseguir atravessar a barragem. Então essa intervenção antrópica, que é a barragem utilizada para fazer a hidrelétrica, prejudica a Piracema, porque reduz o percurso de migração. Eles não vão conseguir migrar tanto por causa da barreira. Eles não vão ficar mais... Eles não vão morrer antes por causa disso, eles só não vão conseguir migrar tão bem. Eles vão continuar tendo alimento ali na barragem, porque eles não migram para comer, eles migram para se reproduzir, sabe? Período de migração, ele está se referindo à época do ano em que ele migra, e isso não vai modificar, ele vai continuar tentando migrar na mesma época do ano. E a longuíssimo prazo isso pode causar extinções, mas a curto prazo, uma consequência mais direta e óbvia é a letra A. A letra E pode acontecer, a letra A vai acontecer, por isso a letra A é a melhor escolha nessa questão. Sétima, vamos só engrossar aqui o meu lápis. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias, por quê? E essas substâncias que ele fala lá no texto são contaminantes como o mercúrio, que é um metal pesado. E aí é importante a gente lembrar que os metais pesados, eles são não biodegradáveis, ou seja, o nosso corpo não consegue metabolizá-los, mas eles são bioassimiláveis, ou seja, o nosso corpo consegue absorver esse negócio. Quando acontece do ambiente ser poluído por um metal desses, o que acaba acontecendo? Na cadeia alimentar há o fenômeno da magnificação trófica, ou seja, no primeiro nível trófico, como tem muitos indivíduos, esses poluentes se espalham por esses muitos indivíduos. Mas esses muitos indivíduos são comidos por um número menor de indivíduos do próximo nível trófico, ou seja, a concentração no próximo nível trófico aumenta. E aumenta ainda mais no próximo nível trófico, e aumenta ainda mais no próximo nível trófico, isso que é magnificação trófico, o nome do negócio, ó, magnificação trófica. Aumenta ao longo da cadeia alimentar. O que? A concentração de poluentes bioassimiláveis e não biodegradáveis. Por isso, os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias, porque estão no topo da cadeia alimentar. Vão herdar a poluição absorvida por todos os elementos da cadeia. 8. Essa espécie capta água e é a epífita. Galera, lembrando que epífitas são plantas que crescem por cima de árvores. Então estou desenhando um tronco de árvore aqui, as epífitas ficam ali penduradinhas, entende? As raízes dela não estão no solo. Logo, a grande questão é como é que elas vão conseguir água. Quase sempre vem da umidade do ar ou mesmo da chuva que elas são capazes de captar. Inclusive tem bromélias em formato de vaso, em que a água da chuva fica dentro da planta e ela vai usando essa água nos dias que não chove. Portanto, é a chuva acumulada entre as suas folhas que elas vão utilizar para obter a água, já que não estão em contato direto com o solo. Indo para essa daqui, que é uma das mais chatinhas dessa prova, possivelmente a mais chatinha. A diferença na manifestação da distrofia muscular de Duchenne entre as gêmeas pode ser explicada por... E aí ele descreve para nós aí um casal que tem filhas gêmeas monozigóticas. Então a gente faz assim, a gente faz assim e a gente interliga elas assim, que é para dizer que é gêmea monozigótica. E ele fala aqui que essas gêmeas elas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene, ou seja, elas eram heterozigotas. Como a distrofia é uma doença recessiva, significa o quê? Que essa daqui era XDzão, XDzinho, e essa daqui, como é geneticamente igual à primeira, também é XDzão, XDzinho. Porém, uma manifestava a distrofia muscular de Duchenne, enquanto que a outra não manifestava. Logo, a diferença na manifestação entre as gêmeas pode ser explicada pelo quê? E aí, galera, a gente tem que lembrar do seguinte, que sempre que a gente tem uma célula,
um dos cromossomos X funciona e o outro está inativo, condensado, formando o famoso corpúsculo de barocromatina sexual. Só que qual dos dois cromossomos X, o do homem ou da mulher, que vai inativar é um fenômeno aleatório. E o que os caras acham é que pode ter acontecido o que diz na letra D, que é o gabarito. A inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos dois embriões pode ter feito o seguinte: nessa daqui, que não tem a doença, o X que inativou foi o X que continha o alelo que causava a doença. Logo, as células dessa primeira gêmea só vão ter o X que tem o alelo bom, que gera condição de normalidade, funcionando, e daí não vão ter a distrofia. Já nessa daqui, de repente, as células que originam o músculo, elas inativaram o cromossomo X que contém o alelo Dzão. E aí só nessas aí, só as que vão nessa daqui, só as que vão ter o alelo X Dzinho funcionando vão ser, portanto, as que vão ter o problema, ok? Então, dominância incompleta não é, porque ele tem dominância completa. Na letra B, falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões faria com que um embrião ficasse sem cromossomo X nenhum, o que seria letal. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos dois embriões, que seria uma troca de pedaços, nunca acontece. E origem paterna do cromossomo portador não vai ter nada a ver se o X veio do pai ou da mãe para dar o distúrbio. É mesmo a inativação aleatória do X a mais provável para justificar isso. Agora vamos para essa daqui muito esquisita. A utilização desse tipo de piso em uma obra tem como objetivo de evitar o solo. Por quê? Porque parece uma questão de geografia e não uma questão de biologia. Por quê? Porque a questão é a questão da impermeabilização do solo. Se você usar o piso tradicional de concreto, vai ficar o solo impermeável, embaixo ali, onde a gente colocou o nosso concreto, não vai entrar água, vai ficar seco. Agora, se você coloca esse piso concregrama que ele traz aqui, aí essa grama vai dar permeabilidade para o solo. Por isso a utilização desse piso em uma obra objetiva evitar a impermeabilização do solo, o que é ruim para a qualidade do mesmo. Na 11ª, na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. E os fármacos mencionados são aqueles para o tratamento de doenças causadas por bactérias, os famosos antibióticos. Então eles vão atuar ativando o sistema imunológico do hospedeiro? Não, quem faz isso é a vacina. Interferindo na cascata bioquímica da inflamação? Não, eles não vão atrapalhar a inflamação, que é uma defesa do nosso corpo contra esses organismos. A maneira da gente se defender, se removendo toxinas sintetizadas pelas bactérias, olha, ajudaria a aliviar os sintomas, mas não é isso que um antibiótico faz. Combatendo células hospedeiras das bactérias. Quem são as células hospedeiras das bactérias? As nossas próprias células. Um antiviral faz isso, sabia? Ele combate as células nossas que estão infectadas com o vírus, eles podem fazer isso. Mas e a resposta? Danificando estruturas específicas da célula bacteriana, porque o que o antibiótico faz é prejudicar as bactérias, porque é um medicamento específico para tratar bacterioses. 12ª. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato dos nanotubos de carbono promoverem. Então tem que ler o texto e procurar o que os nanotubos fazem. Então olha só o que eles fazem. Os nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos e por uma montagem espontânea através da membrana dos cloroplastos. E quem lembra muito bem da estrutura dos cloroplastos vai lembrar que lá dentro do cloroplasto você tem aquelas pilhas de saquinhos achatados chamadas de tilacoides, e eu já fiz eles de verde porque é ali que está a clorofila. Então, pigmentos das plantas absorvem radiações luminosas, os elétrons que são excitados se deslocam no interior de um cloroplasto. Lá. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda onde habitualmente não são utilizados pelos cloroplastos. Então, eles fazem a mesma coisa que os pigmentos dos cloroplastos fazem, que é o que?
absorver luz, ou, pegando o vocabulário da física, absorver fótons, ok? Então, se você sabe o que o pigmento clorofila faz, o substituto dele, que seria o nanotubo, vai fazer a mesma coisa, que é absorver partículas de luz, os fótons. Agora, nessa daqui que bastante gente se atrapalha também por uma questão só de vocabulário. Então, a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente é fundamentada em, e aqui dá para ver que a mais recente é a dos 3 domínios, e ele fala, ó, use seus colaboradores com base na comparação das sequências que codificam RNA ribossomal, estabeleceram relações de ancestralidade. Então ela se baseia nas relações de ancestralidade aferidas através da semelhança entre RNA ribossomal. E relação de ancestralidade é relação filogenética, são sinônimos. Aqui você tinha que, não adianta, saber o vocabulário, saber o que é que é relação filogenética, é relação de ancestralidade, para poder acertar. 14ª. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora no estado de saúde com o uso desse material? E o material que ele está falando, tá, é uma plaqueta artificial. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme numa rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos. Então essa plaqueta aí, ela fala também aqui, ó, ela agiliza o processo de coagulação. Logo, vai ajudar quem tem dificuldade de coagulação, que são os hemofílicos, uma doença genética ligada ao X, na qual a pessoa coagula mais lentamente o sangue, logo sangra por mais tempo. A gente aprende os sintomas dessa doença lá na aula de genética. Filariose elefantise, que é uma verminose, arteriosclerose é a artéria entupida por placas de gordura, doença de Chagas é causada por protozoário e síndrome da imunodeficiência adquirida é AIDS, portanto, né, não tem muito a ver. E agora, na última questão que a gente vai corrigir aqui, a mudança observada das etapas 3 para a etapa 4 ocorre porque as proteínas. Então, ó, o que acontece na etapa 1? Você tem lá a célula do camundongo com as suas proteínas pretinhas e a célula humana com as suas proteínas cinzinhas. E elas foram fusionadas na etapa 2. Aí na etapa 3, grudaram anticorpos específicos para as proteínas do rato, marcado com fluorescência, ou seja, ele brilha, e o outro, as proteínas humanas, foram misturadas com anticorpos marcados com rodamina. E na etapa 4, o que aconteceu? Elas se misturaram. Aqui estavam divididas, aqui se misturaram. Então ele quer saber por que elas estavam divididas e elas se misturaram. E a resposta é porque na membrana plasmática todo mundo se mexe espontaneamente, são os movimentos livres no plano da bicamada, porque a membrana plasmática, se vocês lembrarem, ela é um mosaico fluido, e se é fluido é porque há movimento molecular. Permanecem confinadas em determinadas regiões, seria o contrário do que aconteceu ali, né? Auxiliar os deslocamentos dos fosfolipídios poderia ser, mas não é, porque a proteína ela também se desloca, ela não auxilia o fosfolipídio a se deslocar. São mobilizadas em razão da inserção dos anticorpos. Não é porque tu grudou um anticorpo que elas vão se mexer porque a membrana é fluida. Se elas fossem bloqueadas pelos anticorpos, provavelmente elas não se mexeriam. Também, galera, essa então foi a correção dessa prova, que foi uma das mais acessíveis da sua década, pelo menos nas questões de biologia. Beleza? Valeu e até mais!